Oi pessoal, hoje vamos resolver essa questão, a questão 3 do capítulo 10, na seção 1 do livro do Guido Rizzi. E essa é uma questão bem interessante por causa que ele quer que nós calculemos a derivada parcial de g com relação a x e em seguida com relação a y. Porém, não é dada a função propriamente dita, como g de xy é igual a, sei lá, xy ao quadrado. Ele não dá esse tipo de informação. O que ele dá é uma função de uma variável, ou seja, φ é definida como uma função de uma variável que retorna o valor real. Ou seja, φ pode ser uma pessoa do tipo, sei lá, vamos supor, 3y ao quadrado. Isso aqui é um y. Ou seja, uma função simples que foi abrangentemente estudada no capítulo 1, na verdade no volume 1, do livro do Guido Rizzi, e no ensino médio. Porém, ele quer saber a derivada parcial de g com relação a x e y. Ele dá essa informação, que a derivada de φ com relação ao ponto 1 é igual a 4, e que ele dá a definição da nossa função g de duas variáveis como sendo a composta da função φ. Ou seja, vamos tentar calcular essa derivada. Então, para isso, eu vou escrever bem aqui do lado que g é igual a xy, g de xy na verdade, φ com xy. Ok, agora eu vou fazer a derivada parcial sem olhar para nenhum ponto. Agora eu vou calcular a derivada parcial de g com relação a x. Esse é o mesmo que eu fiz fazer a derivada parcial de φ com relação a x. Porém, note aqui novamente, φ é uma função de uma variável que retorna o valor real. Ou seja, uma função simples. Então, seguindo a definição de derivada parcial, isso daqui é o mesmo que eu fazer a derivada simples de φ xy. Porque se eu derivar com relação a x, então como minha função φ é de uma única variável, é a derivada normal. E, ok. Porém, x sobre y ele é uma outra função. Isso aqui é uma outra função. Eu poderia encarar x sobre y como sendo u é igual a x sobre y. Então, na verdade, φ eu posso ver como φ de u. E se eu fizer aqui a derivada de φ, por exemplo, eu faço a derivada aplicada na função externa com relação a u e em seguida multiplico pela derivada de u. Bem, é isso. Eu vou aplicar esse mesmo pensamento aqui dentro. Só que agora eu vou fazer a derivada parcial novamente. Então, del x sobre y. Ok. Então, se eu repetir essas informações aqui, eu vou ter filhinha de xy. E aqui, x, y na verdade é a constante, então o y ele sai da derivação e eu faço somente a derivada parcial de x, que vai dar 1. Então na verdade isso daqui é igual a filhinha sobre y. Ok, portanto agora eu já tenho minha derivada parcial com relação a x nessa função g, e se eu quiser calcular del g del x no ponto 1, eu substituo essas informações bem aqui. Então, φ' de 1 sobre 1, os valores respectivos de x e y, sobre 1. Isso daqui é, na verdade, φ' de 1, que, segundo a própria questão, φ' de 1 é igual a 4. Então, portanto, isso daqui é igual a 4. E chegamos ao valor da derivada parcial de g com relação a x, que é igual a 4. Ok. Deixa eu fazer bem aqui. Um tracejado. Calculamos a derivada parcial de g com relação a x. Agora o que eu vou fazer é aplicar o mesmo pensamento, a derivada parcial de g com relação a y. Então, vou fazer a derivada parcial de g com relação a y, e eu vou fazer então del y de φ
xy. Só que del, ou desculpem, φ, novamente é uma função de uma única variável, então quando eu faço com relação a y, na verdade eu estou fazendo uma derivada comum de y, de φ, de y. É isso que eu estou fazendo. Então eu vou fazer a derivada da função externa com relação a y, e agora a derivada parcial da função interna com relação a y. E é importante notar que eu usei o símbolo de derivação parcial, por causa que agora x sobre y é uma função de duas variáveis, porque tem o x e o y. É como se fosse que o xy é igual a x sobre y. É, na verdade, essa função aqui. Ok. Então, eu vou repetir essas informações aqui embaixo. φ com relação a xy. E note que agora x é uma constante, portanto, ele sai. Então, se x sair, vou ficar com essa seguinte função aqui. E essa função aqui é bem conhecida, ela é, para assim dizer, uma função de tabela, que ela vai dar x sobre y ao quadrado com um sinal de menos. Ok. Então eu vou voltar bem aqui e vou obter que isso daqui é igual a x sobre y ao quadrado menos, bem aqui, e vou agitar agora minha função x sobre y ao quadrado. Portanto, eu consegui minha derivada parcial em relação a y. Agora, se eu quiser calcular ela aplicada a um ponto 1, como a questão pede, então eu vou ter aqui del g, del y em relação ao ponto 1 é igual a menos 1 sobre 1 sobre 1 ao quadrado, que isso daqui é igual a menos φ1 sobre 1, que é igual a menos φ', ok? E que, portanto, isso daqui é igual a menos 4. Então, essa é a resposta. Menos 4. Eu espero que vocês tenham entendido e muito obrigado pela atenção.